Sabe quando a gente olha para a lei e pensa que tudo ali é super exato, preto no branco? Pois é, e se a maior força do direito viesse justamente do contrário, das suas imperfeições? É isso que a gente vai desvendar hoje, os segredos da linguagem jurídica e como ela funciona na prática. Imagina quem está começando no direito, o estagiário. Ele olha para aquilo e pensa, beleza, isso aqui é um manual de instruções, né? O texto está aqui, é só ler e aplicar. Parece simples. Uma visão bem otimista, mas que, olha, logo de cara já esbarra na complexidade do mundo real. E aí vem a voz da experiência, a de um juiz, por exemplo. E o recado é claro. Se fosse tão simples assim. A realidade é bem mais complicada. As palavras, mesmo aquelas que estão na lei, podem ser verdadeiras armadilhas. A experiência mostra justamente isso. O trabalho de verdade de quem lida com o direito não é só ler a lei. É muito mais sobre decifrar três grandes, digamos, problemas, que são próprios da linguagem. E são esses três mistérios que a gente vai desvendar agora. Então, vamos começar com o que é quase uma confissão. Isso aqui não é teoria de livro, não. É a percepção de quem está ali, há décadas, lidando com as palavras da lei e conhece muito bem as imperfeições delas. E aqui a gente vê o choque, né? O contraste total. De um lado, aquela visão do estagiário, a ideia de que a lei é um sistema perfeito, preciso. Do outro, a visão do juiz, a realidade prática. A linguagem não é perfeita. Pelo contrário. E o verdadeiro trabalho, o desafio mesmo, é saber lidar com essas falhas. Vamos ao nosso primeiro grande desafio. É o que a gente chama de ambiguidade. Pensa numa palavra que tem duas ou até mais faces. Vários significados que são válidos, todos convivendo ali, escondidos no mesmo termo. E o ponto-chave aqui, olha só, não é que um significado está certo e o outro errado. Não é isso. A questão é que a mesma palavra pode apontar para direções totalmente diferentes. E isso, claro, cria uma baita incerteza na hora de aplicar a lei. Para ficar bem claro, vamos pegar um exemplo do dia a dia. A palavra banco. Se eu só digo banco, o que vem à cabeça? Pode ser o banco onde a gente guarda dinheiro, o banco da praça para sentar, um banco de areia na praia ou até um banco de dados no computador. É o contexto que vai dizer qual é qual, certo? Agora, vamos levar isso para o direito, onde a coisa fica séria. O Código Civil diz lá, toda pessoa é capaz de direitos e deveres. Ok, mas o que exatamente é pessoa? É só um ser humano de carne e osso? Uma empresa, uma corporação pode ser pessoa para a lei? E um feto? Entra nessa definição? Percebe o tamanho do problema? A resposta para essas perguntas define tudo: direitos, deveres e, em alguns casos, questões de vida ou morte. A ambiguidade de uma única palavrinha, pessoa, está na raiz de alguns dos debates jurídicos mais quentes que a gente tem na sociedade. Ok, superado o mistério da ambiguidade, vamos para o segundo desafio, a vagueza. E atenção, é diferente. Na vagueza, a gente não tem vários significados. A gente tem um significado só, mas as bordas dele, as fronteiras, são meio borradas, sabe? Indefinidas. É a tal da linha tênue. A diferença pode parecer sutil, mas é gigantesca. Pensa bem, na vagueza, todo mundo concorda com a ideia geral. Se eu falo alto ou rápido, todo mundo entende o conceito. A dificuldade, o problema, é decidir aqueles casos que estão bem no limite, na famosa zona cinzenta. E para lidar com isso, os juristas têm uma ferramenta, um conceito chamado zonas de luminosidade. É basicamente uma forma de mapear um termo vago. A gente identifica o que com certeza se aplica, que é a zona clara, o que com certeza não se aplica, a zona escura, e, claro, a mais importante de todas, a zona de penumbra, de dúvida, que fica bem no meio. Voltando ao exemplo do alto. Uma pessoa de 1,90, sem dúvida está na zona clara. É alta. Uma de 1,55 está na zona escura, claramente não é alta. Agora, e alguém com 1,75? Aí a gente entrou na zona cinzenta da vagueza. A resposta vai depender de um monte de outros fatores, né? E no direito, a vagueza aparece em conceitos com peso enorme. Por exemplo, o melhor interesse da criança. É um termo fundamental em disputas de guarda e, ao mesmo tempo, é um dos mais vagos que existem. O que isso significa na prática num caso específico? A lei por si só não dá essa resposta pronta. Isso cria dilemas muito, mas muito complexos. Imagina um cenário onde os dois pais são ótimos, mas oferecem futuros bem diferentes para a criança. Como é que um juiz decide? A vagueza desse termo força uma decisão que vai muito além do que está escrito na lei. Entra no campo da interpretação, dos valores. E chegamos ao nosso terceiro e último mistério, a porosidade. Aqui a situação é outra. Não é uma palavra com dois sentidos, nem uma palavra com bordas indefinidas.
A porosidade é o que acontece quando, simplesmente, não existe regra nenhuma para aquela situação. E olha que interessante, a porosidade não é vista como um defeito do sistema, é uma característica essencial. Pensa bem, seria impossível criar leis que previssem absolutamente tudo o que pode acontecer na vida. Então, a lei, por natureza, tem buracos, tem lacunas. E isso, de certa forma, é até de propósito. Vamos para um exemplo fácil. A lei de trânsito diz: não ultrapasse em curva, certo? Mas e se a curva estiver no meio de uma neblina que não se enxerga um palmo na frente? A lei não fala da neblina. Essa lacuna, esse buraco, é preenchido por um princípio maior, o princípio da prudência. O sistema precisa desses espaços para funcionar. Mas talvez o exemplo mais incrível de porosidade hoje seja a tecnologia. A nossa lei de direitos autorais foi feita pensando em autores humanos. Agora, com a inteligência artificial criando imagens, músicas, textos, quem é o autor? Uma IA pode ter copyright? A lei atual simplesmente não tem essa resposta. É uma lacuna gigantesca que precisa ser preenchida agora. Bom, a gente passou por esses 3 problemas, né? Ambiguidade, vagueza e porosidade. E agora vem a grande virada, a revelação final que pode soar até surpreendente. É que essas aparentes imperfeições, elas não são fraquezas do sistema, muito pelo contrário, elas são a verdadeira fonte da sua força. Então, para cada um desses desafios, o sistema jurídico criou uma forma de responder. Quando a palavra é ambígua, o que resolve é o contexto. Quando o conceito é vago, o que guia a decisão são os princípios. E quando não tem regra nenhuma, na porosidade, o caminho é usar a analogia, é criar uma solução. E o ponto central é esse. É exatamente nessas falhas, nessas aberturas que a linguagem deixa, que o direito respira, que ele vive. É nesse espaço que o debate acontece, que os advogados argumentam, é ali que a lei consegue evoluir e se adaptar ao mundo que não para de mudar. É o que permite que a justiça seja feita de verdade, olhando para cada caso. Então, a ideia que fica é essa, e ela é muito poderosa. A imperfeição da linguagem não é um bug, não é um defeito que precisa ser consertado. É o campo de jogo. É o espaço onde advogados, juízes e, no fundo, toda a sociedade discutem e moldam o que a gente entende por justiça. É exatamente aí que o direito ganha vida.